Deputado, eu quero fazer a mesma pergunta para o senhor. O senhor é contra ou é a favor dessas reformas no Código Florestal? Reforma não, né? Completamente a revogação do Código Florestal vigente. Não há dúvida que hoje há um consenso em torno da questão do desenvolvimento com sustentabilidade. Isso significa o seguinte: nós não podemos assumir crescimento e desenvolvimento com relação à terra, e o Código Florestal é um código que regulamenta, que disciplina o uso da terra, permitindo erosões hídricas, como se chama, permitindo perca de biodiversidade, permitindo contaminação do solo e permitindo o aquecimento global. Então, tirando isso, ou seja, nós temos que preservar isso, temos que usar bem a natureza, ou seja, com sustentabilidade. Aí nós temos dados. Nos últimos anos, 10 anos, nós crescemos em termos de ocupação de terra em 45%, ou seja, o agronegócio, a agricultura brasileira avançou 45%, cresceu 45% em uso de solo, tá certo? Uhum. Mas também cresceu muito mais, quase 400% em termos de produtividade. Então nós temos também hoje tecnologia, nós temos hoje inovações, nós temos hoje condições técnicas de, sem avançar, ou avançar com toda a disciplina possível, avançar com sustentabilidade, garantir a natureza para as gerações futuras, com tecnologia, com inovação. Há muita gente, eu sou um dos que pensam, que o código anterior, de 1965, está muito mais avançado do que a proposta atual. Essa ideia que o senhor está colocando é a mesma que o juiz do meio ambiente que esteve aqui semana passada colocou. Ele acha que a legislação, apesar de ser antiga, em alguns pontos é mais avançada do que a atual. Será? O que vocês acham disso? Roberto, tem 3 pontos aí críticos. O código, na realidade, tem mais de 200, quase 200 artigos. Então, o ponto crítico que se discute no Congresso são 3. As APPs, que o código atual está querendo reduzir para os pequenos mananciais, para os riachos, até 10 metros de largura, e não é insignificante, porque se você pega uma malha de rios, o maior volume é dos pequenos córregos, né? Acho interessante também colocar, Braciana, quando se fala de APP, que muitas vezes você está falando do debate que é o Código Florestal e você acaba pensando que está diretamente falando de florestas, mas o debate ele é urbano também, porque quando você fala de APPs, o Prosamin é uma APP, porque fica na margem de um igarapé. Então você começa a influenciar no dia a dia das pessoas. E aí a questão da erosão, ela vai bater justamente na questão do dia a dia, porque a erosão ela vai facilitar o que? As inundações, ela vai facilitar a poluição dos rios, ela vai dar muito mais trabalho para se tratar uma água e acaba indo na conta da pessoa quando for pagar a água. Mas voltando à questão do mais evoluído ou menos evoluído. Certo. O código atual garante 30 metros para as margens dos pequenos córregos. O Aldo Rebelo, o relatório do Aldo Rebelo, o substitutivo, diminui para 15. Esse é só um exemplo. Outra coisa, o relatório do Aldo permite exploração dos topos de montanha, desmatamento do topo de montanha. Topo de montanha não protegido significa o quê? Reserva de água também não protegida, encostas não protegidas, as inundações provocam o que está provocando no sul do país. Deslizamentos e migração do Rio de Janeiro. Não é avanço. Com relação à área de reserva legal, que é 80% na Amazônia, 35% no Cerrado e 20% nas outras áreas, o que é que está propondo o Aldo Rebelo? Dependendo do estudo de zoneamento econômico, ecológico, e essa definição, esse conceito não é muito claro, podemos desmatar até 50% da floresta amazônica, quando o código atual é 80%. A anistia que eles estão dando... Pois é, eu queria abordar essa questão da anistia, né? A anistia seria para todas as pessoas que cometeram crimes ambientais até 2008. Sim. Quer dizer, vamos passar a mão na cabeça de pessoas que degradaram a natureza, que fizeram mal para toda a sociedade, que o meio ambiente, todo mundo faz parte dele, né? Não é só a natureza isolada em si. Agora, Roberto, dando terminalidade, eu sou daqueles que acham que, se mantiver o código atual, não teremos prejuízo, e se adiar por 2 anos essa discussão, dada a importância disso, não tem prejuízo, porque já tem um código bom. Aí os 2 anos vai aperfeiçoar as discussões. E com relação à anistia, paciência, eu acho que é um negócio muito crítico. O PT pensa da seguinte forma: não vamos premiar aqueles que desmataram desonestamente e ilegalmente.
Então, eu acho interessante quando ele coloca também aqui, o Praciano, essa situação dos 2 anos que foi levantado pelo SBPC, porque o que eles colocaram na última semana no Congresso Nacional, o SBPC, numa apresentação na comissão que está trabalhando a questão do código, né, na mesa de debate. Eles colocaram que hoje existem tecnologias que podem facilitar muito mais esses estudos e esses números. Só que vai precisar de um pouco de tempo para que o governo tenha uma noção exata do que está acontecendo no nosso país e nas nossas terras. E essa ferramenta está aí à disposição. Agora, o que não pode é se colocar para votar urgentemente um código sem ter feito esse estudo. Então, eu acho que esperar um pouco mais não faz mal a ninguém. Porque já tem um código que hoje... Exatamente. Agora, já que a senhora falou em estudos, né, eu tenho um dado aqui que foi pesquisado, um estudo realizado pela entidade Observatório do Clima. Com essa mudança que está sendo proposta, nessa redução de 30 metros para 15 dessas APPs de mata ciliar em torno dos rios, né, a região amazônica perderia 640 mil hectares de floresta natural. Quer dizer, parece uma coisa pequena, 15 metros, mas em proporções amazônicas, só das APPs. É muita coisa. É muita e significa 700 milhões de toneladas de CO2, só em relação a isso, colocada no meio ambiente, o que contraria, inclusive, o acordo internacional do Brasil de reduzir em 38% as emissões de carbono. Quer dizer, esse código está mal discutido. Não, exatamente, e é isso que a gente está defendendo muito nessa mesa de debates, é a questão de alguns pontos que foram colocados pensando na região sul e sudeste do país, não estão levando em consideração a região amazônica, e é inegável, Roberto, é inegável, Praciano, eu tenho certeza que todos vocês concordam com isso, um dos poucos pontos, um dos poucos temas que o Brasil tem todas as condições de liderar um debate internacional, é esse debate que é o ambiental. Então, se você começa a desconstruir esse debate que foi construído, essa coisa do estado do Amazonas ser 98% preservado, essa coisa da gente construir uma política ambiental muito forte, tem uma legislação muito boa, a legislação brasileira, você passa como o Praciano colocou no início, você passa a andar para trás. Você começa a desconstruir um discurso que está pronto. Bom, nós temos aqui, se a gente for contar com todos os estados da região norte e alguns estados da região nordeste que também fazem parte da Amazônia, como é o caso do Maranhão, nós teríamos uma bancada, um número interessante de deputados da região amazônica, né? Existe entre vocês um consenso? Mais de 100 parlamentares. Disso? Então, um número considerável, né? Nós temos 513 deputados, não é isso? Quer dizer, vocês acham que essas bancadas unidas têm força para conseguir fazer mudanças nessa legislação aí? O problema é que o código ele não atinge só a Amazônia, né? Nós temos até uma certa mania de, quando fala meio ambiente, de pensar em Amazônia. Mas hoje, a Caatinga, por exemplo, que muita gente pensa que é mato seco, que é coisa imprestável, hoje os cientistas estão pedindo, pelo amor de Deus, considerar a Caatinga o meio ambiente. Cerrado, então, no Centro-Oeste, Cerrado, Centro-Oeste, os Pampas, inclusive o meio ambiente atlântico, marítimo, né? Então, não tem essa questão da bancada de 100 ali, de 200 ali, porque o código ele é geral e precisa, portanto, de um consenso de toda a Câmara dos 513. Eu acho que acabou, assim, se polarizando em 2 temas, né? Aqueles que são pela manutenção dos biomas e aqueles que são pelo desenvolvimento da produção, vamos colocar assim. Mas um não deveria anular o outro, né? Deveriam ser complementares. E aí, como a gente tem parlamentares do Amazonas que estão defendendo aí fortemente a questão da manutenção da floresta, nós também temos parlamentares do Pará que são representantes de madeireiras. Então, existe essa coisa que acaba desunindo a bancada, mas não é só a do norte, é do país inteiro. Do país inteiro. Eu entendo.